Olá, eu sou a Jordana. E eu sou a Morgana. Juntas nós somos As Cássias. Mas antes de tudo, antes de começar esse vídeo, curta, comenta, compartilha e siga nossas redes sociais. Hoje a gente está num lugar diferente, como a gente tinha falado, que todo vídeo agora, pelo menos nesse período de primavera e verão, a gente vai fazer passeando por Braga. Então a gente está aqui no Campo Novinha e aqui atrás, ó, é o Generation, que tem tudo a ver com o tema do vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre as indústrias criativas e aí a gente aproveitou para poder falar aqui atrás, né, do grande símbolo de Braga, que é o Generation. Bom, e por que tem tudo a ver o tema, né? Porque Generation foi muito importante, é um símbolo daqui para Braga ter conseguido o título de cidades criativas. Bom, então você já falou de indústrias criativas, cidades criativas. Sim, por quê? Porque para uma cidade ser criativa pela Unesco, ter o título, né, porque você se candidata, a cidade, né, no caso, candidata, para poder conseguir esse título, ela tem que ter a indústria criativa funcionando dentro dela. E o que seria, né, então, essa indústria criativa? Isso começou na década de 90, começou um pouquinho assim lá na Austrália, porém tomou mais força e forma na Inglaterra nos meados da década de 90. E isso representa o que? Essa indústria criativa não é uma indústria comum? Não, por quê? Porque ela tem um diferencial muito importante e que combina muito com os nossos tempos atuais e é o que os governos, né, os países, estão tentando se aperfeiçoar para poder que os seus países atualizem a sua economia para chegar nesse ponto. Que seria o quê? Baseada a economia mais na propriedade intelectual, ligada à criatividade, tecnologia e respeitando os valores culturais locais. Então, todos esses fatores juntos tornam uma indústria criativa. E isso é fomentado, né, pela prefeitura, por organizações não governamentais, por instituições particulares, seja elas teatros, seja universidades, alguma empresa que ajuda, porque o setor privado é muito importante também, né, como alicerce, né, porque é uma boa combinação entre o privado e o público que fazem fomentar a economia da cidade. E aí sim, se de todos os quesitos, né, para uma cidade criativa, a cidade atingir, a Unesco concede geralmente de 2 em 2 anos esses títulos a várias cidades. Mas o que estaria dentro da indústria criativa? Pensa uma pessoa que não entende. O que seria? Bom, a indústria criativa mesmo, né? No cerne é o quê? São geralmente as atividades relacionadas como design, marketing, publicidade, cinema, teatro. A gente também tem música, espetáculos audiovisuais e o Generation, no caso, é um ótimo exemplo disso, porque aqui tem muita exposição e até para explicar, né? Porque tem várias categorias para uma cidade criativa ser eleita. E aqui é por mídia arte. Então é até menos, eu acho que menos entre todos os países, assim, é um dos que menos tem. Mas é muito interessante porque é muito arrojado, é muito moderno. É bem né? para Frontex, vanguardista, né? Porque, por exemplo, a gente tem cidades no Brasil, aqui em Portugal e ao redor do mundo que são para gastronomia. Querendo ou não, gastronomia a gente sabe, né? Você valoriza os ingredientes locais, você, claro, vai colocar alguma coisa de tecnologia ali, seja pela técnica, né, que você está utilizando, pela boa estrutura que os restaurantes terão, ou também a transferência de tecnologia, que é a transferência de conhecimento, né, para essa população, para essa classe gastronômica. Mas aqui no Mídia Arte você tem que juntar música com visual, tecnologia e geralmente você pode fazer aqui no caso tem na cidade Semibreve, que é um evento
que representa e dá mais visibilidade a todos os artistas que produzem arte dessa forma. Bom, então outros elementos que tem que ter numa cidade criativa, né? Além da questão do aparelho educacional que tem que estar relacionado, porque tem que ter essa fomentação assim, do conhecimento. Aqui em Braga a gente tem tanto pela Universidade do Minho quanto a Católica. O nosso mestrado é uma resposta, é uma demanda disso também, ele surgiu por conta disso. A educação então está muito envolvida com a parte da indústria criativa. Sim, mesmo porque são sempre profissionais mais preparados, entende? Porque você está falando sobre propriedade intelectual, então você tem que ter uma formação, você tem que ter bagagem, né? Então a gente está falando de uma classe de mão de obra mais preparada, né? Com maior detenção de conhecimento, pelo menos é o que se espera. Mesmo porque aquele conhecimento que todo mundo tem não tem muito valor no mercado, né? Então, se você tem mais conhecimento aprofundado sobre isso, é mais interessante, tanto para as empresas, né? Porque você vai fazer, um exemplo, uma publicidade melhor, uma comunicação melhor, no nosso caso, o marketing digital, né? O marketing direcionado nas plataformas digitais, muito melhor do que uma pessoa que não entende nada do assunto. Mas a sociedade local também tem que estar muito envolvida com a cidade criativa. Sim, porque tem a intenção que a sociedade toda esteja envolvida nisso, para poder não ficar sempre preso dentro dos prédios, digamos assim. Esse conhecimento, esse espírito tem que passar por toda a sociedade. Mesmo porque as cidades criativas têm uma característica de serem muito inclusivas, ou seja, a diversidade é um dos fatores que você sempre vai encontrar nas cidades criativas. São pessoas com diferentes origens, de diferentes culturas, né? De vários aspectos, né? O que a sociedade pode ser, né? Ela não é uma cidade padrãozinha, pouco desenvolvida, não, ela vai ser mais complexa, né? Porque ela vai ter mais relações. Né? Então, assim, por exemplo, aqui no Generation tem uma formação, se eu não me engano, para crianças que ensinam alguma coisa relacionada à tecnologia aqui também. Ou seja, também tem visitas aqui para que as crianças possam conhecer, as escolas possam vir, né? Ou seja, desde das criancinhas já estarem acostumadas com essa visão da tecnologia mais para frente. Mas isso você também tem que sempre respeitar a cultura local, a cultura do seu país, da sua cidade. Então eu sempre tento trazer, valorizar os artistas daqui, né? Então tem que ser um encontro do tradicional com o tecnológico, com o moderno e o futuro. Tudo junto, né? Você não vai abandonar o novo, o antigo só porque chegou o novo, não. É o novo se reinventando com o antigo, digamos assim, a cada hora, né? Ela está sempre em constante mudança para uma evolução. E aí, assim, as cidades, né, os países estão muito em busca dessa indústria 4.0, essas indústrias criativas, porque é o que a economia como um todo no mundial vê. E eles sempre querem, mais países querem as pessoas com mais mão de obra qualificada. Tanto que se vê no futuro, né, que as mãos de obra menos qualificadas, muitas profissões irão sumir. Né? E as indústrias criativas são uma resposta e uma demanda de que realmente no futuro, né, quando a gente fala assim do profissional do futuro, a gente sempre envolve os profissionais da indústria criativa. Né? Então, um exemplo, mas assim, é só para quem está relacionado à arte, só na área de humanas? Não. Um engenheiro pode ser, uma pessoa de medicina também pode ser. Por exemplo, se a gente fala na área de engenharia, arquitetura, você vai pensar o quê? Num prédio tecnológico que ajude o meio ambiente, que às vezes faça produção solar, mas que também tenha uma estética interessante. Não seja um prédio mais um qualquer. Não, vai ter uma identidade visual, ele vai respeitar todo o contexto dele que está ali, entendeu? Às vezes pode até fazer com que aquilo seja um símbolo para a cidade, né? Às vezes pode ser um prédio de prefeitura, mas às vezes pode ser um prédio educacional, porque muitas cidades têm prédios assim, né, de ensino de tecnologia, né? Tecnólogo, essas coisas assim. Então pode ser em pontes, pode ser em qualquer tipo, né, de construção. E o médico também, porque os médicos cada vez mais agora usarão a nanotecnologia. Aqui, por exemplo, em Braga, tem o INL, que é o Instituto
muito... eu vou colocar de nano, alguma coisa assim. Aqui. Ele é bem grande e é uma parceria entre Espanha e Portugal e visa o desenvolvimento da nanotecnologia, tanto que o hospital aqui de Braga é em referência ao tratamento de câncer. E muitas das coisas tecnológicas desse hospital são em parceria com esse instituto, né? Para você ver que países também podem se juntar para poder melhorar essa indústria, ou seja, é para todo mundo, só você não pode ficar fazendo do modo antigo. Tipo, uma peça de teatro por si não é indústria criativa, mas se ela passa pelo streaming, se ela tem tecnologia dentro dela para fazer peças com os personagens, sei lá, que usam LED, aí ela já se torna tecnologia, indústria criativa. E aí na cidade também tem que ter, além do que desses trabalhadores que trabalham com isso, tem que ter as indústrias relacionadas, que são quem? As indústrias que fazem os pincéis, que fazem os figurinos, que fazem os CDs, que fazem todos esses equipamentos tecnológicos, chips, né, para poder fazer, para dar os insumos para esses profissionais poderem trabalhar, entende? Sim. Então, Braga é uma cidade recreativa. Existem outros termos, além... Poderia ser só cidade criativa ou tem outros nomes? Não, é só a cidade criativa, porém a cidade criativa aqui de Braga é por mídia arte. Mais um exemplo, a gente vai em Daia Nova, que é aqui também mais para o sul de Portugal, é por música. A gente vai em Barcelos, que é aqui do lado, e é por artesanato. Tem Óbidos, que é por literatura. Tem no Brasil, tem Belém, que é por gastronomia, Brasília por design, Curitiba também por design, Santos é por cinema. Então tem algumas cidades e ainda tem os outros países, né? No mundo, eu estou falando só de Brasil e Portugal. Mas isso é muito bom porque essa rede toda faz a rede das cidades criativas, né? E traz muita movimentação cultural. O turismo também é muito associado a isso, porque por mais que às vezes a pessoa só está ali passeando, mas ela às vezes comprou o quê? Pelo site, ela comprou por uma plataforma, tanto o voo dela, quanto um passeio, quanto o hotel, né? Então toda essa área de turismo também é indústria criativa porque ela perpassa pelas mídias e pelas plataformas digitais. Sempre que você pensar que está envolvendo tecnologia, cultura, propriedade intelectual, você está falando de indústrias criativas. Então, a prefeitura, a política local sempre está envolvida também com isso. Sim, porque ele geralmente será o gerenciador disso, né? E é a prefeitura que tem que entrar com um pedido, né? Para poder ser uma cidade criativa, porque o prefeito, a prefeitura é o responsável, né? A porta-voz da cidade para o mundo e para o próprio país, né? Mas aí você vai pensar também às vezes, mas um exemplo, Lisboa, que tem uma efervescência cultural, São Paulo, por si não é cidade criativa? Não é porque não concorreu, mas se ela tivesse visto as categorias, né, com certeza acho que seria atribuído o título. Mas é muito interessante observar que muitas cidades criativas da Unesco não são capitais. É muito interessante a gente observar isso, né? Porque também vale muito a pena para cidades menores, mais interioranas, terem voz e terem uma visibilidade para o mundo. Por exemplo, Paraty. No Rio de Janeiro é cidade criativa, mas sim, Rio de Janeiro em si não é. Não é. Entende? Bem interessante isso. É uma forma das cidades menores, as pequenas cidades, poderem gerar a própria economia sem depender, exemplo, da capital ou das cidades próximas. Sim, sim, porque aí as pessoas, aí o turismo pode até ligar tudo isso, né? Porque as pessoas sabem que tem esse festival aqui em Braga, mas tal cidade também em outro país também tem. Puxa, então deve ser muito legal, vou lá para poder conhecer, né? Faz a rota, se for o caso, das cidades, das indústrias criativas e tal. E é muito legal, porque geralmente são cidades que, embora sejam pequenas, elas estão preparadas para receber esses visitantes. E geralmente tem algum evento na cidade, porque é uma das obrigatoriedades de ter pelo menos um evento anual que, digamos assim, celebre essa indústria na cidade, né? Porque é uma forma, o evento sempre chama a gente, né? Sempre atrai mídia. Então é uma forma também de você ajudar. Aqui a gente tem o semibreve,
mas também a Noite Branca aqui em Braga, que o semibreve acontece dentro da Noite Branca. É uma forma tudo de potencializar essa indústria aqui. E o interessante também, por quê? Porque a Unesco, ela dá subsídios, ou ela ajuda com relações, né? Para que as cidades possam ser. Porque também não adianta assim, você foi lá, pediu, a prefeitura conseguiu, né? Porque a Unesco concedeu o título, mas daí você não cuida da cidade. Ela pode retirar. Pode retirar. Então tem Entendeu? que tomar cuidado. Mas Braga faz por onde, né? Braga faz. Porque Braga tem vários eventos também, que é algo que a gente já falou bastante, que Braga é cheio de eventos. Então ela tenta cultivar muito a cultura local, aproveita muito o Generation para esses eventos, sempre faz alguma interligação, mas o principal é a Noite Branca, né? Para o calendário deles, a noite ápice, assim, são os dias da Noite Branca. Tanto que ele já até filmou aqui algumas instalações, né, que acontecem ao longo do ano aqui. Esse ano provavelmente, bom, ainda não falaram, né, mas eu não sei se vai acontecer a Noite Branca nas proporções que era. Porque é um evento muito Semibreve, grande e não é em um local fechado. É na cidade inteira, é no centro histórico, né? Então tem muitos shows, tem... Mas pode ser que o semibreve possa acontecer numa escala um pouco menor esse ano, mas isso é compreensível, né? Sim, então... o ano passado todos os eventos foram cancelados. Não teve. Então esse ano a gente espera... Pelo menos uma noitezinha, às vezes, né? Que a Noite Branca, na verdade, aqui são 2 noites, né? Então, geralmente sexta e sábado. Mas fica acontecendo o evento ao longo do dia inteiro, né? Sexta e sábado, à noite são shows, mas existem vários... tem instalações aqui dentro do Generation, tem as apresentações do Teatro Circo também, porque aí sempre mistura música com tecnologia, com imagem. Então é muito diferente. Eu tenho que talvez um dia falar sobre cada categoria e a arte, mídia arte é acho que das mais arrojadas que há, assim, né? Para Fentex. Bom, então a gente já falou um pouquinho sobre as indústrias criativas que a gente já tinha passado por cima no vídeo de marketing de lugares. Então hoje a gente veio falar um pouco mais sobre isso. Mas quem sabe a gente ainda faça mais um vídeo que aborde o tema, né? Sim, porque isso tem muito conteúdo, gente. Tem muito conteúdo. Então, lembre-se, sempre valoriza essa cultura local, os artesãos, os escritores, os cantores, todo mundo, tantos designers, porque todo mundo conta, né, Ju? Claro, mesmo porque, imagina, você tem um bom artesanato, mas não tem um publicitário que faça uma boa divulgação, um marketing pensado para a cidade criativa, para que ela se torne uma cidade criativa, ou um turismólogo também, né, para ver esse lado da sociedade, da cidade como um todo, como pode alinhar tanto a comunicação quanto eventos, como a estrutura da cidade, porque às vezes é necessário você construir. Já teve cidades como Matozinho aqui do lado, que teve que construir ou readaptar um prédio para que tivesse esse fomento de educação, né? Então, cada cidade está de um jeito. A partir do momento que ela quer se candidatar a uma cidade criativa, ela tem que fazer as suas adequações mediante a categoria que ela quer se inscrever, né? Então, cada um vai precisar de mais uma coisa do que o outro. Então, a gente vai parando por aqui, porque esse vídeo tá para bem lá longe, de extenso. Então, lembre-se, curta, comenta, compartilha, deixa aqui seu comentário caso você queira algum tema para o próximo vídeo. Então, siga nossas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau!